Oi, pessoal, eu sou o pastor Gleidson Ricardo, diretor do Seminário Teológico de Missões. Iremos dar início à nossa aula sobre comunhão. Esse é o tema que iremos estar ministrando nesse momento. Estamos ministrando esse curso de missiologia, e a disciplina é comunhão. Mas antes de entrarmos na nossa aula, nesse 14º vídeo-aula, eu quero passar para você a primeira palavra-chave desse vídeo-aula, dessa aula. A palavra é esperança. Tome nota, essa é a primeira senha, a palavra esperança. E eu quero também lembrar você que não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal do Seminário Teológico de Missões, no YouTube, deixar o seu like, acionar o sininho e também estar compartilhando esse vídeo-aula para que essa mensagem do Evangelho possa alcançar muitas vidas para a glória do nome do Senhor. No material didático que nós já passamos para você, veja conosco a letra A. A letra A fala sobre o propósito da comunhão. A comunhão dos cristãos é muito importante, pois é nessa união que, em primeiro lugar, o crente é encorajado e cresce em Cristo. Veja comigo esse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que, juntamente conosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim, vossa como minha. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja na cidade de Roma, dizendo que o desejo dele era ver aqueles irmãos que estavam ali, naquela igreja, naquela cidade de Roma, para comunicar acerca de algum dom espiritual, a fim de que eles fossem confortados, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Vemos aqui a expressão do apóstolo Paulo, encorajando o crescimento em Cristo, encorajando os cristãos através da comunhão, da presença dele, juntamente com aquela igreja, mas também consolidando o crescimento em Cristo através dos dons espirituais, através da manifestação dos dons espirituais. Então, o propósito da comunhão, em primeiro lugar, é encorajar o cristão e fazer com que ele tenha um crescimento em Cristo através da comunhão com Cristo e com os demais irmãos daquela comunidade onde ele estava ministrando essa palavra. No segundo tópico, diz: o mundo passa a saber que Jesus foi enviado por Deus. Através dessa união, dessa comunhão entre os cristãos, o mundo passa a saber que Jesus foi enviado por Deus. Veja esse texto de João, capítulo 17, versículo 22 e versículo 23. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Jesus está falando da convalidação da união dos discípulos, a comprovação de que eles foram enviados por Deus, que Jesus foi enviado por Deus e eles também estão sendo enviados por Cristo. Ele diz: eu dei-lhe a glória que a mim me deste. Ou seja, a glória de Cristo passa agora aos discípulos através da comunhão, para que sejam um, como nós somos um, e neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. O propósito da manifestação da glória de Deus entre os discípulos, através dessa união, é para buscar a perfeição na unidade do corpo de Cristo. É muito importante
que para desenvolver a obra missionária, para desenvolver a obra da evangelização, cada um dos missionários, cada um dos discípulos de Jesus tenham esta comunhão, tenha esta unidade, porque é a unidade da igreja que traz a manifestação da glória de Deus e que faz as pessoas crerem no nome de Jesus, porque vê através dos frutos, através da comunhão, da coinonia, a manifestação do amor de Deus entre os irmãos. Na letra B do nosso material didático, nós temos condições da comunhão. No primeiro tópico fala um compromisso básico de uns para com os outros. Um compromisso básico de uns para com os outros. Na condição para essa comunhão. Em primeiro lugar, compromisso básico de uns para com os outros. Veja comigo esse texto de Romanos, capítulo 12, versículo de número 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É muito importante que esse compromisso de amor, dessa comunhão em amor, seja cordialmente uns para com os outros de uma forma fraterna. É impossível ter a unidade do corpo de Cristo se não houver a comunhão. E para ter a comunhão, precisamos estar no mesmo propósito, no mesmo sentimento em que há em Cristo Jesus. Sem uma confiança básica, não é possível que haja comunhão alguma. O nível da comunhão varia de acordo com o nível de compromisso entre uns aos outros, uns para com os outros. Precisamos ter essa confiança para poder obter essa comunhão que é gerada através da presença do Espírito Santo na vida dos cristãos, na vida daqueles que querem servir a Deus dentro de uma comunidade. Em segundo lugar, o nosso compromisso precisa estar baseado no ágape. Ágape é um amor unidirecional, que ama apesar de não, por causa de, assim sendo, um compromisso desse tipo não é afetado pelo comportamento inconsistente de outras pessoas. O amor ágape, o amor de Deus, dentro desse contexto de comunhão, é muito importante. É imprescindível para que possamos alcançar esse objetivo e termos essa unidade como igreja e como corpo de Cristo. Veja o que Jesus falou em João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. É muito importante que esse amor, ele permaneça, e isso é um mandamento de Cristo para a sua igreja. Um evangelho sem o amor, sem a base do amor, não é evangelho. Uma igreja onde não tem a base do amor, com essa comunhão, não é igreja. Para termos uma igreja consolidada, nós precisamos manter essa comunhão em amor, tendo essa consciência através da palavra de Deus. No terceiro tópico fala, a verdadeira comunhão é cristocêntrica. A verdadeira comunhão é cristocêntrica. A nossa comunhão de uns para com os outros baseia-se em nosso compromisso comum para com Cristo. Veja esse texto de 1 João, capítulo 1, versículo de número 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A verdadeira comunhão tem Cristo como o centro, como ponto em comum dentro desta comunidade, dentro desta igreja, dentro desse agrupamento de pessoas, nessa assembleia, onde se reúne para louvar e bendizer ao nome do Senhor. E estarem se ajudando mutuamente. É muito importante
que tenhamos Cristo no centro dessa comunhão, no centro da nossa vida, no centro da nossa igreja. Então, tendo Cristo como centro, alcançaremos os objetivos pelo qual a palavra de Deus nos direciona. Em quarto lugar, andar na luz. A nossa comunhão inclui a necessidade de sermos abertos, honestos e verdadeiros uns para com os outros. Isto, às vezes, pode significar, letra A confissão dos nossos próprios pecados uns aos outros, ou o encobrimento amoroso do pecado de uma pessoa, como vemos aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Veja o que diz o texto. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que temos comunhão com Cristo, com Deus, e andarmos em trevas, somos mentirosos e não estamos praticando a verdade. Mas se andarmos na luz, andarmos na presença de Deus, em comunhão, temos comunhão uns para com os outros, temos uma comunhão fraternal, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, dentro desta comunidade, mesmo quando alguém peca, essa comunhão faz com que todo o corpo possa sentir, possa padecer juntamente com aquele membro que está passando aquela dificuldade. Mas o sangue de Jesus é poderoso para vir sobre a vida dessa pessoa, ser alcançado pela sua graça e pela sua misericórdia, e o seu pecado ser perdoado, ser sarado e ser restaurado novamente dentro dessa comunhão com o corpo de Cristo. Em primeiro lugar, andar na luz é isso, é estar em comunhão com os irmãos e estar em comunhão com Cristo através da sua palavra. A obediência à luz. A obediência à luz. Precisamos obedecer os mandamentos de Cristo. Os mandamentos gerais específicos que Deus nos deu precisam ser obedecidos. Na letra C, a remoção de qualquer máscara ou de falsas cobertura. Uma grande parte da comunhão do mundo é hipócrita. As pessoas fazem atuações teatrais e não são genuínas. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, veja o que diz a palavra de Deus. Purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. No quinto tópico fala um interesse genuíno no bem-estar do outro. Bem-estar dentro do contexto dessa comunhão, ele tem um interesse genuíno no bem-estar do outro. Veja no seu material didático, não deve haver segundas intenções de benefício próprio. O nosso desejo deve ser o de darmos e não de recebermos. Dentro desse contexto de comunhão, precisamos ter essa liberalidade para darmos sem interesse de querer algo em troca. Isso não é o que vemos no mundo, mas dentro desse ciclo, dentro dessa assembleia, dessa igreja, desse grupo que se reúne para louvar a Deus, para ter esta comunhão, nós não devemos buscar o nosso interesse próprio, mas precisamos estar abertos para ajudar aquele que nos solicitar, aquele que precisar de nós. Então, como cristãos, dentro das nossas possibilidades, iremos fazer aquilo que for possível. Veja o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo de número 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. No sexto tópico fala uma disposição de entregarmos a nossa vida.
uma disposição para entregarmos a nossa vida. Veja esse texto de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 e versículo 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vida envolve mais do que a vida física. Ela inclui também nossas posses materiais, nossos interesses e referências pessoais, e etc. Veja o que diz em Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Significa também uma disposição de compartilharmos abertamente sobre a nossa vida. Somente podemos conhecer as pessoas até o ponto em que estão preparadas para revelarem a si próprias. Na letra C do nosso material didático, mas antes de entrarmos na letra C, eu quero te passar a segunda palavra-chave. A segunda palavra-chave é comunhão. Tome nota dessa palavra, a palavra é comunhão. Na letra C do nosso material didático, a comunhão na igreja significa. O que significa a comunhão na igreja? Em primeiro lugar, o compartilhamento de todas as coisas. Em primeiro lugar, o compartilhamento de todas as coisas. Houve 3 estágios de desenvolvimento na comunhão dos cristãos em Atos, capítulo 4, versículo 32. Em primeiro lugar, eles tinham um só coração. Isso fala de um só espírito. Em seguida, tinham uma só alma, uma só mente. E aí, então, seguiu-se a expressão física de terem todas as coisas em comum. Ou seja, a comunhão dos discípulos na igreja implicava no espírito, na mente e no corpo. Eles estavam totalmente integrados, eles eram apenas um, para a glória do nome do Senhor. Veja o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44 e versículo 45. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, cada um havia de necessidade, segundo a necessidade de cada um. Eles repartiam seus bens e dividiam entre eles. Nós vemos, infelizmente, nos dias em que nós estamos vivendo, que não é isto que está acontecendo. Muitas pessoas têm se apropriado do patrimônio, dos bens, que é depositado no tesouro da casa do Senhor, e têm feito suas fortunas particulares. Mas aqui, nesse estudo, eu quero que você, que será um futuro pastor, um futuro obreiro, você que já é obreiro, você entenda o sentido dessa palavra. Era depositado aos pés dos apóstolos, todos tinham em comum. Os bens eram vendidos e era repartido entre todos, e não faltava nada para ninguém. Infelizmente, essa não é uma realidade dentro do contexto eclesiástico em que nós estamos vivendo. Nós vemos mesmo dentro dos círculos religiosos, dentro das igrejas, poucas pessoas com muito e sem nada. Mas a palavra de Deus nos chama a atenção nesse texto, onde diz que nós precisamos socorrer aqueles que são domésticos da fé. Precisamos socorrer aquele irmão que está necessitado. Que comunhão é essa? Onde eu não estou preocupado com a vida física, espiritual, psicológica daquelas pessoas que me cercam. Essa é uma responsabilidade de todo cristão, de todo servo de Deus. Que o Espírito Santo possa lhe direcionar e que possamos trazer um evangelho não somente de palavras, mas também um evangelho de obras, através
das nossas ações pelo direcionamento que a palavra de Deus nos dá. A entrega de nossas vidas, no segundo tópico, da letra C, a comunhão na igreja significa um compartilhamento de todas as coisas. Em segundo lugar, a entrega de nossas vidas. Precisamos entregar não somente aquilo que temos, mas precisamos entregar a nossa própria vida pela obra de Deus. Veja o que Paulo fala em Romanos, capítulo 16, versículos de número 3 e versículo 4. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Nós vemos aqui o exemplo desses cristãos. Áquila e Priscila colocaram a sua cabeça a prêmio para guardar, para estar com Paulo, para proteger a vida do próprio apóstolo. Ele diz aqui, ele faz um agradecimento público, dizendo, eu agradeço, e todas as igrejas dos gentios. A atitude que Áquila e Priscila tiveram foi muito importante para a vida de Paulo. E aqui nós vemos o exemplo que eles não tiveram por preciosa a sua própria vida, mas colocaram em risco a sua integridade física para resguardar a vida do apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, a nossa devoção em servirmos aos irmãos. A comunhão na igreja significa a nossa devoção em servirmos aos irmãos. Veja comigo esse texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias de Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. A nossa devoção de servirmos aos irmãos. Sabeis que a família de Estéfanas é a primícia de Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Ou seja, nós vemos aqui uma família missionária, uma família que tem se dedicado para servir ao ministério dos santos, a cuidar dos irmãos, a estar cuidando daqueles que necessitam de cuidado. Então, comunhão na igreja é a nossa devoção de servirmos aos irmãos. E, em quarto lugar, a comunhão na igreja é sermos canais de suprimento a outros necessitados. Veja esse texto de 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 13 e 14. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Nós precisamos, como igreja, termos essa capacidade de suprir a necessidade daqueles que precisam. Claro que nós sabemos que nos dias em que nós estamos vivendo, existe muita gente por aí querendo tomar proveito da boa-fé de muitos irmãos. Quanto a essas pessoas, precisamos ter um pouco de cuidado, mas que o nosso coração não esteja fechado, não esteja endurecido, porque é papel da igreja, é papel dos cristãos, é papel de todo aquele que está pronto para servir a Cristo, que seja canal de suprimento a outras pessoas que também precisam. Então, é muito importante a colaboração, a cooperação de todos os irmãos. E o compartilhamento nas aflições. Comunhão na igreja significa compartilhamento nas aflições. Veja esse texto de Filipenses, capítulo 4, e versículo de número 14. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Paulo está escrevendo aqui dizendo, todavia fizestes bem em tomar parte nas minhas aflições.
Paulo, ele foi aqui amparado pela igreja de Filipe. E a igreja foi e tomou parte com Paulo nas suas aflições, o suprindo, trazendo Paulo para o meio desta comunhão e cuidando dele. A comunhão na igreja significa, no sexto tópico, uma doação sacrificial. Uma doação sacrificial. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2 e versículo 3. Veja o que diz esse texto. Como em muitas provas e tribulações, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Doação sacrificial. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à tribulação. Aqui nós vemos o exemplo da igreja fazendo a sua doação mesmo em meio aos sacrifícios. Comunhão é isto. Comunhão é isto. É estar juntos em qualquer situação. E em sétimo lugar, a prática da hospitalidade. Isso é muito importante, que a igreja permaneça nessa comunhão, praticando a hospitalidade. No sétimo tópico da letra C do seu material didático, veja aí conosco, 3 João, capítulo 1, versículo número 15, versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estrangeiros. Nós vemos aqui o apóstolo João falando acerca da hospitalidade. Procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estrangeiros. Em outras traduções está a palavra estranhos, com aqueles que você não conhece. Claro, precisamos ter cuidados. Precisamos ter cuidado. Nós não podemos pegar determinados textos e interpretá-los de forma literal, porque iremos ter alguma dificuldade. Claro que você não vai pegar uma pessoa que você não conhece e trazer e colocar no seio da sua família, a não ser que você tenha ali uma autorização dada por Deus ou que você tenha uma referência daquela pessoa. Mas a hospitalidade, por exemplo, hoje você pode acomodar uma pessoa, você pode pagar uma diária no hotel, você pode indicar essa pessoa para que esteja em um determinado local e seja acolhido. Existem muitas igrejas que têm dependências onde pode estar acolhendo essas pessoas, mas devemos saber quem são as pessoas que nós estamos acolhendo, mesmo que sejam estrangeiros, mesmo que sejam missionários vindo de outros lugares. Precisamos ter referências, irmãos. Precisamos ter este cuidado. A Bíblia diz que muitos, no passado, sem saber, hospedaram anjos. Hospedaram anjos. Esse texto ele dá duas conotações. Quando fala de anjo, podemos estar hospedando anjos de Deus ou um anjo caído. Então, precisamos ter cuidado quanto a esta questão. Porém, nós não devemos, devido às mais pessoas que têm usado de má fé, deixar essa prática da hospitalidade, porque essa é uma característica da Igreja de Cristo, é uma igreja que recepciona bem, que hospeda bem e que cuida bem daqueles que necessitam. E, em oitavo lugar, a edificação e o encorajamento mútuo. A edificação e o encorajamento mútuo. A comunhão na igreja, ela traz edificação e o encorajamento mútuo, ou seja, quando estamos em comunhão, unidos num único propósito, nós nos encorajamos e colocamos os projetos para frente, conseguimos avançar. Por quê? Porque nós temos um apoio total da igreja, dos irmãos que estão conosco, em prol do mesmo objetivo. Aí as coisas começam a acontecer. Veja o que Paulo falou aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 8. 1 Tessalonicenses 2, 8. Assim nós, sendo-vos também afeiçoados
de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos era muito queridos. Aleluia. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados. Ou seja, Paulo está falando que eles tinham uma boa afeição para com aqueles irmãos daquela igreja, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Ou seja, ele tinha uma comunhão muito grande com aqueles irmãos, e que esse encorajamento e que essa comunhão tenha um resultado mútuo para a glória de Deus. Vamos agora para a letra D do nosso material didático. E antes de entrarmos na letra D, só recapitulando as três palavras. A primeira, esperança. A segunda, unidade. E a terceira, comunhão. Tome nota dessas palavras, que será muito importante na hora da emissão do seu certificado. Vamos para a letra D do nosso material didático, falando sobre os resultados da comunhão. O que é que a comunhão ela resulta na vida do cristão? Os resultados da comunhão na igreja primitiva foram, primeiro, um temor de Deus. Eles passaram a ter um temor maior de Deus, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43. Você pode acompanhar no seu material didático. Ele resultou em alegria, em simpatia de todas as pessoas, acréscimo de novos crentes e todas as necessidades supridas, e surgimento de líderes dentro da igreja. Foi esse o resultado da comunhão na igreja primitiva. E é muito importante que venhamos manter a comunhão entre os nossos irmãos, dentro das nossas igrejas, entre os irmãos em Cristo, mesmo estando em lugares diferentes, com culturas diferentes, é importante mantermos a comunhão, porque é essa comunhão que nos faz ser igreja, é essa comunhão que nos faz ser corpo, é essa comunhão que nos traz unidade, é essa comunhão que nos traz edificação, é essa comunhão que fará com que o corpo de Cristo seja arrebatado e Cristo será o cabeça da sua igreja, desse corpo. E já estamos encerrando esse vídeo aula falando acerca da comunhão. É muito importante que você, missionário, permaneça em comunhão com Deus, com o seu irmão, e que no campo missionário, essa comunhão que você já leva dentro de si, ela possa se espalhar, ela possa impregnar na vida de outras pessoas, onde também teremos uma igreja em comunhão para louvor e para a glória do nome do Senhor. Já estamos encerrando esse vídeo aula, e eu quero lembrar mais uma vez a vocês, não se esqueça de se inscrever no canal do STM, Seminário Teológico de Missões, deixar o seu like, acionar o sininho lá para você receber as nossas atualizações e também de compartilhar esse vídeo aula para que essa mensagem sobre comunhão possa alcançar muitas vidas para a glória do nome do Senhor e que venhamos permanecer em comunhão com Deus e com Cristo e com a sua igreja, esperando a volta iminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus, e nos veremos no próximo vídeo aula.